babá, que é um suporte para o progresso. Nós temos as pessoas que precisam desse suporte e temos os ricos e super ricos que levam o progresso. Não é o governo que leva o progresso. Aí você fala, como assim não é o governo que leva o progresso? Eu te provo, nós temos 21 milhões de empresas no Brasil, algo aproximado. Fecha tanta empresa que nunca esse número dá certo. 21 milhões de empresas. Se fechar todas as empresas, quem é o governo? Então, nós somos 100 milhões de trabalhadores no Brasil e 21 milhões de empresas. Deve dar algo em torno de 40 milhões de empreendedores, apesar que se você for excluir o MEI, eu considero ele empreendedor do mesmo jeito, mas se for excluir, a gente não tem esse tanto de empresa, bem menos. Só que 50% das empresas do Brasil estão no estado de São Paulo. E aí, aqui é a grande locomotiva. O que acontece na cidade de São Paulo vai para o Brasil inteiro. Nós somos 5.557 municípios aqui no Brasil. Aqui em São Paulo, inclusive, eu fui votado em todos. Essa aí eu quero que a agência Lupa cheque aí para mim. 645 cidades tem em São Paulo e eu tive voto nas 645. Você falar sobre a minha pessoa pegar esse pepino, esse tanto de problema, para mim é uma diversão. Se você, às vezes, tivesse me acompanhado, você ia perceber que eu tenho um lema, é um código chamado Eu Amo Problema. Se as pessoas não gostarem de problema, elas não crescem. Eu sempre estou num problema. Eu estou terminando um desafio físico agora, dia 13, com o Cariani, que eu fiz uma aposta com ele de trincar meu corpo. Perdi 11 centímetros até ontem, estou com 75 quilos, meu ápice de peso era 100, eu estou com 25 quilos a menos, 11 centímetros de barriga a menos e estou com 8% de gordura corporal. Aí você fala, por que você faz essas coisas? Eu sou Ultraman, sou Ironman, eu já publiquei mais de 60 livros, eu gosto sempre de estar enfiado num problema. Então, acabando isso aqui, inclusive, já desafiei até o Popó a lutar com ele, acho que vai ficar para o ano que vem. Mas, sim, para terminar a resposta, não com delonga, mas, para mim, vai ser uma completa diversão gerir uma cidade dessa. Acabei de pousar aqui no Parque Paulista, eu olho assim e fico pensando, gente, cadê a pessoa para governar isso aqui? Me dá sempre aquele calafrio de pensar, gente que não tem mentalidade de riqueza para governar uma cidade dessa. É por isso que eu coloquei meu nome à disposição. Mas, Pablo, você fala, desculpa insistir nesse tema, mas você fala sempre da sua visão de gestão, né? Gestão, uma visão social, mas tendo a visão de gestão empresarial, que você é um empresário de sucesso. Eu queria trazer aqui, que recentemente nós tivemos um prefeito de São Paulo que era o gestor, que era o João Dória. Ele não era político, era gestor. Ele ficou 1 ano e pouco na prefeitura e abandonou a prefeitura, certo? São Paulo tem um pouco de trauma dessa coisa da gestão empresarial, porque quando você chega, senta na cadeira de prefeito, para você comprar uma agulha, você tem que fazer uma licitação. Claro. Então, assim, a mentalidade empresarial dentro do poder público nem sempre prospera, para usar uma expressão que você gosta. Sim. Eu queria saber como é que você trata esse desafio de, assim, a vida toda você sempre foi dono do seu destino, você sempre tomou decisões. Isso aí está tocando meu coração profundamente. Essa lentidão, essa falência múltipla desses órgãos estatais, para mim, Como é que dá para fazer? Como é que dá para quebrar essa lentidão? Tem que ter paciência. O código número 1 de investidor, também sou investidor profissional na Bolsa, é ter paciência. Então, eu também quero ser presidente da República e vou ser presidente aos 60 anos, quando meus cabelos estiverem brancos. Mas o desafio agora é ser no São Paulo. 60 só? Você acha que precisa de mais? Estou dizendo que é muito tempo. Então, paulistano pode ficar tranquilo que você eleito prefeito não vai abandonar a prefeitura. Não, deixa eu te falar. Esse era o meu ponto. O paulistano tem o trauma como várias vezes. E esse trauma não precisa preocupar comigo, porque você não vai achar nada meu que eu comecei, que eu larguei no meio do caminho. E, de tempos em tempos, existem levantes políticos na nação. Quando a Dilma Rousseff, por exemplo, caiu, foi parte desse levante da população não aguentar aquilo. Com a volta do Lula, esse cara, eu acho que, salvo engano, há 14 anos, 13 ou 14 anos, completando 14, dificilmente alguém toma essa eleição do Lula na próxima eleição. A não ser que ele morra, não estou esperando por isso, mas a idade chega para todo mundo, ele está acima da média, inclusive, dos brasileiros. O brasileiro, acho que morre masculino, 74 anos, ele já está na hora extra, né? Mas se ele conseguir passar da hora extra dele, eu acho que dificilmente qualquer ser humano ganha dele. Por quê? Porque o brasileiro ele tem esse perfil de estabilidade. Terminando a resposta da primeira parte da pergunta que você fez, eu vou ter paciência. Agora, já tem um sistema que não funciona, e se você colocar gente que não tem capacidade para mudar isso, só piora. Então, você pega, por exemplo, alguém que só tem blá, blá, blá e aceita isso, eu não vou aceitar, mas eu vou ter paciência. Ah, mas você vai ser muito acelerado, mas não vou pular etapa. A aceleração é diferente. Por exemplo, se eu pegar 2 grávidas, a gravidez geralmente dura 41 semanas, né? Minha esposa é quadrigesta, a gente tem 4 filhos.
A gente esperou lá 41 semanas para a criança chegar. Se eu juntar 2 mulheres, eu não quebro o processo natural de uma gravidez. 2 mulheres juntas não produzem uma gravidez de 4 meses. Ou seja, tem coisas que são naturais, tem coisas que são artificiais. As artificiais, com processo e procedimento, eu consigo acelerar. Então, essa ineficiência da máquina pública, se você criar mecanismos com inteligência artificial, vai ser a coisa mais assustadora. Eu vou trazer tecnologia, que é o que eu faço, e foi isso que escalou os meus negócios. Eu acho que trazer isso para dentro da máquina pública vai fazer com que a gente não precise aumentar impostos, mas a gente aumente tecnologia para fazer com que a gente aumente a receita do Estado, que você nunca viu um político discutir nisso. Ao invés da gente ficar criando empresas estatais para colocar companheiros, a gente tem que criar empresas com tecnologia para gerar valor de mercado e vender, inclusive. Aí você fala, vender por quê? Porque a geração de venda disso, daquilo que a gente cria, não é de empresas de bens naturais. Eu não sou a favor de vender empresa com bens naturais. A favor de vender empresa de tecnologia. Você cria, por exemplo, eu investi R$1 milhão numa empresa, ela foi avaliada em 300 agora, por um fundo. Você pega uma empresa que você investe 1 milhão e ela tem uma avaliação de 300, você imagina o Estado fazendo um negócio desse. Na China, eu tenho negócio na China. Sabesp, você é contra a privatização? Olha, eu não sou contra pela ineficiência que tem hoje. Se o Estado não der conta, eu participei de uma empresa, quase 8 anos da minha vida, 7 anos e meio, que foi a privatização do sistema Telebrás. Eu participei ali, fui executivo no grupo Oi Brasil Telecom, e aí eu lembro, quando eu era criança, de ficar com a barraca com meu pai na porta da Telegoiás para comprar uma linha telefônica. E depois eu entrei no prédio que era dessa estatal, ela fedia mofa, ninguém tirava isso dali. A ineficiência do Estado é gigantesca. Por quê? Porque não tem um projeto institucional para a cidade, ninguém é municipalista, você não tem estadista nem republicano a ponto de entrar na política e falar assim, nós iremos fazer um projeto para o país, igual a China está fazendo. As pessoas só fazem projeto eleitoreiro. Eu sentei uma vez com o Rodrigo Garcia, na disputa eleitoral, ele jurava que ia ganhar, falei, você não vai ganhar e vai perder com a máquina na mão. Não, mais de 400 prefeitos estão comigo, ou seja, a ineficiência, ele não queria assumir lado nenhum, veio o Tarcísio e tomou o governo do Estado. Isso aí eu tive essa conversa pessoalmente com ele. Vou falar isso para o Nunes também, vai perder com a máquina na mão. Porque ter a máquina na mão não vai fazer você ganhar uma política. Tem que ter um plano que leva São Paulo para algum lugar. O nosso plano de governo, o nome dele é SP50, e eu vou fazer um compromisso com o povo seguinte, nós vamos levar São Paulo para 2050, só que dentro dessa década. Você pega uma frota de carros que tem 7 milhões de carros, 1,5 milhão de motos, e você pega aqui esse trânsito. Eu brinquei aqui com alguém, e aí, demorou? Como é que foi o trânsito? Eu não tenho problema de trânsito aqui em São Paulo, porque eu sempre chego de helicóptero. Eu falei para essa pessoa, nem sei quem foi, mas é da equipe de vocês, eu falei, eu vou lutar para não usar mais helicóptero. Ou seja, tem hora que eu pego o telefone, você está lá, lá perto do Itaquerão, você olha, você quer atravessar a cidade para o Campo de Marte, dá 1h40. Isso aqui é uma viagem rodoviária. Aí eu pego o helicóptero e atravesso em 5 minutos, ou seja, um absurdo.